Eu quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus, aos alunos e professores da Escola Bíblica, a você, superintendente da Escola Dominical, a você, pastor, que tem apoiado, abraçado esta obra tão nobre que é a Escola Bíblica Dominical. Chegamos aqui à lição 3, que tem por título A Encarnação do Verbo. Lição 3, ou seja, já estamos caminhando dentro das nossas lições bíblicas de 2025. E eu quero pedir você que ainda não apareceu na Escola Bíblica, por favor, se esforce, venha estar conosco, porque você pode chegar e acabar não entendendo o assunto, pois perdeu muitas aulas. Então corre para a EBD, estamos diante de uma revista poderosíssima, um assunto de grande importância, de grande relevância, e você não pode ficar fora dessa, tá bom? Então a nossa lição 3, ela tem por título A Encarnação do Verbo. O texto áureo diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo 14. Tem duas palavras que eu quero destacar aqui nesse texto áureo, que é a seguinte: habitou entre nós, vimos a sua glória. Então é importante nós ressaltar essas duas palavras, porque isso dá comprovação. João está dizendo aqui, eu quero comprovar, ele habitou entre nós, ele esteve aqui. E outra verdade é, nós vimos ele face a face, andamos com ele, caminhamos com ele, comemos com ele. Então, João está levantando aqui uma bandeira a respeito da encarnação do Verbo. A verdade prática diz assim, a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas, por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Nós estamos trabalhando um tema apologética, um tema em defesa da nossa fé, combatendo as heresias. E uma pergunta que cabe aqui: por que alguém ou algum grupo tomar um partido em dizer que Cristo não existiu de forma real? Qual é o interesse desses grupos de hereges, dessas seitas, em afirmar em seus estudos, em suas heresias, que Cristo não existiu de forma real, que ele não pisou nessa terra, que ele não foi um ser humano? Qual é o interesse desses grupos de seitas em firmar essa heresia? Então, dentro desta lição de hoje, nós vamos compreender a importância de combater essas heresias e essas ideias errôneas a respeito de não acreditar na encarnação do Verbo. Então, você vai entender a importância dessa lição quando você adentrar tópico por tópico. Você vai entender o quão é importante estudar isso. Para nós que somos evangélicos, que somos cristãos, que acreditamos que o Cristo foi enviado, que habitou entre nós, parece ser uma aula um tanto, vamos colocar assim, desnecessária. Parece. Mas se você vê a correntes de estudos de teologias liberais ou até mesmo de heresias que tentam combater a veracidade do Cristo real, humano, histórico, você vai ficar estarrecido e falar: realmente era necessário estudar essa lição. Então vamos lá, eu quero apresentar a você o que nós vamos encontrar na lição de hoje. O objetivo dessa lição é elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo. Então a ideia de hoje é: nós precisamos conhecer as heresias que negam a corporeidade de Cristo, tá bom? Depois nós vamos descrever a afirmação apostólica de que realmente Cristo esteve entre nós em corpo físico. E ponto 3, como essas heresias que negam
a humanidade e deidade de Cristo se revela atualmente. Ela está entre nós, ela existe, esse assunto ainda é atual. Você vai ver hoje aqui nessa aula de número 3, a encarnação do Verbo. Eu quero caminhar com você aqui dentro da nossa introdução, que diz assim: vamos conhecer a apologética cristológica no presente trimestre, com o tema A Encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico humano. A presente lição é uma apologia à sua humanidade plena, ou seja, é uma defesa de que realmente Cristo habitou entre nós. O tópico 1 vai dizer assim: heresias que negam a corporeidade de Cristo. E nós vamos abrir aqui esse primeiro tópico, ouvindo talvez pela primeira vez a palavra docetismo. Talvez seja a primeira vez que esse assunto aparece aí na nossa escola bíblica dominical ou até mesmo no seu vocabulário. O termo vem do grego dóquio, que significa ter aparência, e isso significa docetismo. O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido um corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência, como um fantasma. Essa é a ideia do docetismo, afirmar que Jesus Cristo, ele só tinha uma aparência, ou seja, não era um corpo verdadeiramente humano. O ponto 2 diz assim: o que os docetas ensinam sobre Jesus? O que eles ensinam? Aí você, professor, você aluno, quando você chega no subtópico 2 do tópico 1, você vai ler e você vai ver que ele vai entrar num outro assunto aqui, mas eu quero responder para você o que os docetas ensinam sobre Jesus. Eles ensinam que Jesus era totalmente divino. Essa era a ideia dessa corrente de pensamento. Eles diziam: Jesus Cristo era totalmente divino, a ponto de não caber num corpo humano, a ponto de não ser possível ele habitar num corpo físico, num corpo humano. Então, a linha de ensinamento deles, a corrente de ensinamentos deles é dizer que Jesus Cristo era totalmente divino. Então, parece que essa ideia não é tão ruim, né? Mas se você for perceber, uma vez que você nega que Cristo vem em corpo, você vai comprometer todo o plano de salvação, toda a mensagem salvífica que é desenvolvida desde Gênesis até o Novo Testamento. Então é importante você entender, porque alguém pode falar: não, ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem, ele teve sede, teve fome, e nós conhecemos as histórias do Evangelho que mostra a humanidade de Cristo Jesus. Ele teve família, né? Ele habitou com Maria, com José, teve cerca de 5 irmãos, teve primo, João Batista era seu primo, ou seja, ele teve família. A sua família está lá fora, foram dizer a ele. Ou seja, ele teve família, ele teve convívio social, e isso é inegável, está dentro da história dos hebreus, está dentro da história de Flávio José, está dentro dos registros de Roma, não tem como fugir desta realidade. O tópico 3 diz assim: o que os principais docetas diziam sobre Jesus? O que eles falavam sobre Jesus? Aí vai aparecer 3 nomes aqui, 3 dos principais heresiarcas, ou seja, heresia e arcas, 3 dos principais, ou seja, dos mais antigos hereges. Eles diziam assim,
negam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Essa ideia, ela nasceu por Cerinto, negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docetismo, ou seja, esse Cerinto, que virou uma linha de pensamento também no primeiro século, ele negava o nascimento virginal de Jesus. Outro sim, vamos lá, Saturino, o principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma, nem corpo, foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. Marcião, o outro pensador aqui do primeiro século, ele vai dizer, outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo, não se sabe se na opinião dele era apenas uma aparência ou de substância estérea. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionado até mesmo o local, em Belém de Judá, e a época do reinado de César Augusto, imperador romano. A Bíblia fala também do corpo físico de Jesus. Então, nesse primeiro ponto aqui, nós vimos aqui 3 nomes que fazem parte da história. São homens que são pensadores, eram teólogos, tinham muito conhecimento de causa, conseguiam arrebanhar um público para si, e eles defendiam a ideia de que Cristo não tinha corpo. Vamos para o tópico 2, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus Cristo, o que era desde o princípio. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelho sinóticos, apresentam Jesus ressaltando os seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. Os 3 evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João o revela interiormente. Pode-se dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão o que era desde o princípio é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do evangelho que leva o seu nome. No princípio era o verbo. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Isso significa que o verbo já existia mesmo antes da criação. Mas ele continua dizendo, e habitou entre nós, mas também foi visto por pessoas. Então os apóstolos, eles tinham total autoridade para dizer isso, porque eles foram separados por Cristo, caminharam com Cristo, comeram, beberam, dormiram, acordaram, fizeram milagres, vivenciaram tempos maravilhosos ao lado de Cristo. Tinha amizade, tinha convivência, tinha comunhão. Então eles poderiam sim afirmar isso de forma enérgica, de forma irrevogável, que Cristo habitou entre eles de forma corpórea. É interessante que o profeta Isaías profetizou que a virgem daria luz ao menino. E isso aconteceu. Maria foi separada para isso. O profeta Isaías falou que esse Messias, ele morreria pendurado numa cruz. E de fato ele enfrentou a dura cruz. Então as profecias se cumpriram no Novo Testamento, a ponto de que não tem como negar esta realidade. Os apóstolos, os discípulos estão ali para dar esse testemunho. Pedro, ele teve a alegria de receber Jesus em sua casa, a qual curou a sua sogra. Ou seja, são fatos registrados no Evangelho que consegue afirmar com veracidade que realmente o meu Cristo, o nosso Cristo, ele habitou nessa terra, ele deixou aqui a sua marca
para nós. A reafirmação apostólica. O apóstolo reitera aqui o que afirma na introdução do seu evangelho: o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Isso pode parecer até uma redundância. Vimos com os nossos olhos, mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e que pôde ser tocado pelos que com ele conviveram. Veja que a presença do nome de Pilatos no credo dos apóstolos o posiciona no acontecimentos passados. Ele sofreu sobre Pôncio Pilatos, ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história. Logo, o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história. É interessante que quando a Bíblia ela narra nomes de reis, ela dá a nós, historicamente falando, um parâmetro de data. Porque se você for buscar na história extra-bíblica ou paralela à Bíblia, ou uma história fora da Bíblia, você vai encontrar o nome desse rei. Você vai encontrar o tempo desses imperadores, desses oficiais, todo nome que é envolvido com a política, que é envolvido com o palácio, com o exército, algo que aconteceu de fato na história. Se você for buscar, você vai achar. E isso dá a veracidade, isso comprova que realmente Cristo esteve entre nós. Uma crença herética. João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, ou Doceta. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse foram produzidos na última década do primeiro século nessa época. O docetismo já se difundia entre os cristãos. Por isso, o apóstolo esclarece, e de maneira direta, que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Veja a gravidade dessa heresia, pois se Jesus não teve o corpo físico real, ele também não morreu. E se não morreu, também não ressuscitou. E se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. Por esta razão, o apóstolo João foi contundente contra os docetas, os expoentes de tal crença são chamados de enganadores em 2 João 7. Então veja bem que esse ponto 3 aqui está a cereja desta lição. Porque aqui o nosso pastor Ezequiel Soares vai dizer: se Cristo de fato não nasceu, não teve um corpo físico, tudo isso compromete a mensagem da salvação. Porque João 3,16 é dado a nós a informação que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Para quê? Para morrer por nós, para que nós tivéssemos direito de vida eterna. Se não existe o Cristo, se não existe o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que o João Batista anunciou, se não existe, logo a nossa mensagem ela fica amputada, a nossa mensagem ela fica falha. Então a obra ela é concluída com a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo vai tratar isso em 1 Coríntios capítulo 15, dizendo: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, se Cristo não existiu, é vã a nossa fé. Então é por isso se dar a grande importância dessa temática, dessa matéria de hoje. Então preste bastante atenção nisso. Há muitos ventos de ideias, de pensamentos, tentando dizer que Cristo ele não existiu. Chegam a dizer que era apenas um fantasma, mas nós temos comprovações na história. Busca na história. Inclusive a nossa data é antes e depois de Cristo. Então isso já nos dá algumas respostas a respeito
de que Cristo, ele de fato existiu. Como essas heresias se revelam hoje? Quanto ao nascimento virginal de Jesus, há um movimento que nega o nascimento virginal de Jesus, como os mormons. Então nós somos sabedores que os mormons estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo, apregoando as suas heresias. E no que diz respeito ao corpo de Cristo, os mormons eles têm um pensamento, eles afirmam que Cristo é fruto de uma relação sexual de Deus com Maria. Ou seja, eles chegam a um ponto tão absurdo de falar uma besteira dessa. Ou seja, eles não carregam, ou eles não têm a Bíblia consigo, ou seja, o livro deles são totalmente distorcido, e eles colocam esta situação apontando Cristo como fruto de uma relação sexual, sendo que a Bíblia nos ensina que Deus, ele utiliza de Maria como um vaso, né, vamos colocar assim, para através do Espírito Santo gerar nela o Salvador do mundo. O anjo ali deu o nome a ele, que seria Jesus, que significa salvação, e os mormons eles vêm com essas ideias. Essa é só uma das ideias dos mormons. Se você quiser que eu fale aqui sobre os mormons, sobre os TJs, eu tenho um material para poder passar para vocês, eu posso estar esclarecendo. Mas em respeito ao corpo, ao Cristo humano, os mormons eles têm essa ideia que Cristo ele é fruto de uma relação sexual de Deus com Maria. É uma verdadeira aberração, como diz o pastor Ezequias Soares. Então, vamos adiante. O que mais diz respeito a esta parte aqui? Quanto ao nascimento virginal, a Igreja da Unificação ensina que ele não foi gerado pelo Espírito Santo, nega a concepção e nascimento virginal de Jesus, e é uma das marcas deste movimento. E você vai ver que por aí vai essas grandes banalização. O que os TJs falam a respeito do corpo de Cristo? Qual é a ideia dos TJs? Eles afirmam, ou melhor dizendo, eles negam a ressurreição de Cristo. Eles não acreditam na ressurreição de Cristo. Então tudo isso fere a palavra de Deus e fere num ponto de grande importância. Por quê? Porque mexe com o plano da salvação. É como se tirar esta peça, você altera toda a história da salvação. O ponto 2 está assim, ó. Quanto à morte e ressurreição de Cristo. Os heresiarcas gnósticos do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo. Dizia que Simão Cirineu transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e que o populacho o tomou por Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos e a sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Aí está aqui entre parênteses, Alcorão 4.157, por certo a página. Nas notas explicativas de rodapé, nas edições do Alcorão, eles afirmam que o sósia de Jesus foi levado à cruz. Isso se parece com a ideia de Basílides, essa doutrina contrária a todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Confirmação histórica. A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é o fato incontestável. Historicamente, não cristãos, judeus e romanos atestaram a morte de Jesus. Flávio Joséfo, historiador judeu, disse que acusaram-no perante Pilatos e este ordenou que o crucificasse.
os que havia mandado, os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. O historiador romano Tácito escreveu: aquele de quem levavam o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Então aqui nós estamos encerrando esta nossa aula, chegando aqui à conclusão, para dizer: a expressão o verbo se fez carne e Jesus Cristo veio em carne significa uma resposta aos docetas. Os docetas são aqueles que acreditam que Jesus era apenas uma miragem. Os evangelhos revelam vários atributos característicos de Jesus, ser humano. Ele foi revestido de corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Amém? Que Deus possa te abençoar, que você possa ter uma excelente aula, que você possa levantar com força, com veemência, que o nosso Cristo, sim, ele viveu nesse mundo, ele passou por essa terra, ele não pecou, ele foi um exemplo para nós, passou várias tribulações, foi um exemplo para a nossa vida, e nós estamos aqui para declarar que o nosso Cristo, ele vive e ele reina para sempre. Que Deus em Cristo te abençoe, uma excelente aula. Se você puder, se inscreva no canal, dá um joinha, por favor, compartilhe esse vídeo. Vamos fazer com que esse canal possa crescer ainda mais, para que outras vidas sejam alcançadas. Deus abençoe. Não se esqueça de orar pelo seu irmão, evangelista Anderson Silva, que eu estarei fazendo o mesmo com você. Um forte abraço e boa escola bíblica dominical.